E aí, turma, hoje eu quero trazer um guia rápido do que você precisa olhar, do que você de fato precisa se atentar na hora de comprar um notebook e como você pode ter um ótimo notebook e não gastando tanto assim. É o seguinte, a gente vai dividir essa aula aqui em 5 partes. Eu quero te mostrar de fato o que precisa estar muito claro para você na hora de escolher um notebook, o que não pode faltar de forma alguma e o que você pode economizar, tá? Então vamos lá. Primeira parte e mais importante é você saber quais são os softwares que você vai utilizar prioritariamente. Por quê? Porque isso aqui vai fazer muita diferença, tá? Porque se você não for utilizar softwares que utilizem, por exemplo, prioritariamente a GPU, ou seja, a placa de vídeo, você vai poder economizar muito aqui. Por exemplo, eu tenho um workflow de trabalho que eu praticamente não utilizo a GPU, praticamente nunca. Porque meu workflow de trabalho ele funciona com esses 3 softwares aqui, que é Revit, 3ds Max e Corona, que são softwares que utilizam prioritariamente a CPU, ou seja, o processador. Como placa de vídeo é o componente mais caro, então eu posso não investir tanto numa placa de vídeo e mesmo assim continuar tendo um desempenho muito bom, já que prioritariamente placa de vídeo não é o que eu mais preciso, ok? Então é fundamental você se ligar em qual software você vai precisar mais. Então, por exemplo, eu aconselho também você utilizar essa workflow de trabalho, até porque você vai economizar muito. Eu vou te mostrar como você vai poder ter um computador muito bom não gastando tanto, tá? Que é com esse workflow de trabalho aqui, que é o que eu uso muito hoje em dia, e a gente foca nossos gastos exatamente no que nós precisamos, mas a gente vai poder, enfim, economizar mais, tá? Então, por exemplo, se você usa mais esses softwares aqui, se sua prioridade são esses softwares, você vai ter que focar, por exemplo, mais em processador, tá? E não tanto em placa de vídeo e poder economizar no processo, ok? Então, se você deseja ali, tá buscando utilizar software como Unreal Engine, Lumion, Escape, aí você vai ter que ter um gasto a mais que é com placa de vídeo, tá? Aí vamos lá. Processador. Processador, ele é o componente mais importante, tá? É o componente mais importante quando estamos falando de projetos, principalmente, porque softwares como Revit, 3ds Max, eles vão o SketchUp também vão utilizar, é o componente que ele mais vai utilizar. É processador. Quanto melhor o processador, mais rápido o processamento de todas as coisas e você vai ter mais fluidez na hora de projetar. Basicamente, é isso. Então, a dica é: procure processadores com final H, tá? Se você encontrar um processador que você olhe lá, pá, um processador muito bom, é um i7, só que ele termina com o final U ou o final G, são processadores que são focados muitas vezes em economia de bateria ou muitas vezes em tarefas mais simples. E como dentro de projetos você vai precisar de desempenho, os processadores são focados em desempenho, ele tem o final H. Um grande exemplo é, por exemplo, aqui o i7 de 12, esse 2 aqui é que é da 12ª geração com final H. Isso daqui é um processador que hoje em dia é um dos melhores que temos no mercado. Tá, esse daqui. Um processador que já não vai ser bom, fica ligado, ele vai terminar com final U. Por exemplo, o i5 é de 12ª geração também, mas ele tem o final U, não é focado em desempenho. Então, eu aconselho você a evitar esse tipo de processador aqui. Pronto. Segundo ponto, é que a característica mais importante que você tem que ver no processador é a quantidade de núcleos. Então, por exemplo, esse processador aqui, ele tem 12 núcleos, por isso que ele é incrível, tá? Incrível. Um processador de ali 8 núcleos já tá bom, tá? 8 núcleos já tá bom, 6 núcleos já dá para o gasto. Mas enfim, outra dica muito grande é que hoje os Ryzen são processadores muito bons e baratos. Então, às vezes você vai conseguir encontrar um Ryzen por um preço mais baixo que vai te entregar o mesmo desempenho de um i7, por exemplo, tá? A terceira parte é que a gente precisa se atentar com memória RAM. Até porque hoje em dia, softwares como o Revit, por exemplo, eles vão usar muita memória RAM. A memória RAM vai ser fundamental, principalmente na hora de ter fluidez na hora de trabalhar. Porque você vai acabar abrindo vários softwares ao mesmo tempo no meio de um projeto. Você vai acabar abrindo várias abas ao mesmo tempo. E o que vai sustentar todas essas coisas ali funcionando é a memória RAM. Então eu já deixo logo claro que 16 GB de memória RAM é o mínimo. Tá? O ideal é que você tenha pelo menos 32 GB, tá? Mas uma ideia, já uma dica que eu te dou é que, cara, memória RAM é um dos componentes mais baratos que você vai conseguir comprar posteriormente. Então, uma dica que eu dou é você importar. Por exemplo, eu, quando fui comprar meu notebook, eu comprei aqui, ó, no AliExpress, por exemplo, essa daqui que é uma memória RAM de uma qualidade
muito boa, tá? Que é a Adata, uma das melhores, tá? Eu comprei duas dessas aqui, 16, ó. Então hoje tá por 250, né? Eu comprei até mais barato do que isso. Então eu já comprei ali 32 GB. E essa pra mim, cara, é o componente que comprou o notebook e já comprou logo a memória RAM a mais, porque você vai precisar, tá? 16 GB para mim eu considero o mínimo, 32 é o ideal. Vamos lá. Placa de vídeo. Daniel, e aí? Como é que economiza? É o seguinte, se você vai utilizar softwares como o Lumion, como o Unreal, Escape, aí você vai ter que investir e muito numa placa de vídeo. E provavelmente você vai ter que comprar um notebook bem mais caro. Notebook de 8 mil reais, por exemplo, para mais, tá? Então, assim, se você não utiliza esses softwares no seu workflow, aí você vai poder economizar muito, porque, por exemplo, o GTX 1650 já seria suficiente para os seus trabalhos, tá? Principalmente para projeto, já está mais do que suficiente, tá? A placa de vídeo, ela vai principalmente ali utilizando o Revit, o 3ds Max, ela vai carregar aquilo que você está vendo ali na viewport, tá? Ela vai carregar aquelas texturas, aquelas coisas, e ela vai te dar mais fluidez. Então, quanto melhor uma placa de vídeo, melhor vai ser você andando ali, por exemplo, no ambiente 3D, tá? Só que isso não vai ser determinante para que você tenha um desempenho muito melhorado dentro de seus projetos. Então, assim, uma 1650 já estaria de bom uso caso você utilize esse flow como eu mostrei aqui em cima para você. E vamos lá, Daniel, bota um exemplo prático. Eu quero te mostrar na prática, por exemplo, o notebook que eu comprei. Eu comprei um segundo notebook ano passado e eu vou te mostrar esse caso para você. Por exemplo, comprei esse notebook chegou aqui dia 29 de novembro, tá? 26 de novembro, e eu gastei nesse notebook R$ 3.827, tá? R$ 3.827. E esse notebook foi um Acer Nitro 5, tá? Ele tem hoje 32 GB de memória RAM, mostrei para vocês onde eu comprei, exatamente a memória que eu comprei. Ele veio inicialmente 8 GB de memória RAM, eu peguei a memória RAM que veio dele, vendi por R$ 200 na época, tá? Então basicamente gastei mais 300 para ter 32 GB. Ele tem um Ryzen 7 5800H, é um processador incrível, incrível. Esse processador simplesmente é melhor do que o meu i7 décima geração, que é do meu primeiro notebook, que é um Acer Predator. Ele é melhor, ele tem mais processamento em render, tá? E ele tem uma GTX 1650, tá? Então, ó, gastando menos de 4 mil reais, eu comprei um notebook que ele é simplesmente perfeito no meu uso. É simplesmente perfeito esse daqui, mas eu considero ele perfeito por causa dos componentes e não pela marca, tá? Não vai por essa questão de marca. Pesquisa muito antes. Eu particularmente nem gosto da Acer, tá? Eu prefiro outras marcas em questão de qualidade de construção. Eu prefiro marcas como a Lenovo, marcas como a Avel, tá? Tem uma qualidade de construção melhor. Porém, pelo preço, esse saiu muito a pena. E sim, aqui eu digo, esse é um notebook muito bom para trabalhar com projetos, tá? Então, galera, eu espero que esse vídeo tenha te dado um norte na hora de você comprar um notebook. Eu digo logo, não se apega à marca, se apega aos componentes que ele está entregando e o quanto aquilo dali vai ser útil dentro do teu workflow de trabalho, tá? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui embaixo. E se eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários. Já bota aí nos comentários o que você acha que é realmente muito importante, a dica que você quer passar, que eu quero ver e eu acredito que vai ajudar outras pessoas também. Então, te vejo na próxima aula.